Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje um assunto muito pedido. Vamos falar sobre zoonose. O que é uma zoonose? Quais são os tipos que existem? E coisas interessantes aqui vão acontecer. Nós temos que imaginar, olha que interessante. Nós somos uma espécie de animal, né? Existem outras milhares de espécies de seres vivos, são milhões de espécies. Ora, nós somos apenas uma e nós temos o nosso comportamento. Comemos tanto alimentos de origem vegetal como alimentos de origem animal. Tudo bem. Vocês sabem que outros seres vivos se desenvolvem de forma diferente. Imagina uma lombriga. Tá? É um verme, um parasita que vive dentro do nosso intestino, está ali. Tá tudo bem para ela. Uma planta faz fotossíntese. Ou seja, cada um dos organismos evoluiu de forma a ter hoje o seu comportamento. Tudo bem. Mas agora se a gente voltar no tempo, imaginar todos os seres vivos que hoje aqui estão, têm descendentes. Ou seja, todos tiveram lá uma origem comum de vida aqui na Terra, e eles foram se ramificando, surgiram novas espécies, tal assunto chamado de evolução. Ao longo desse turbilhão de novas espécies que sempre surgem e entram em extinção e tudo mais, vários comportamentos foram sendo desenvolvidos de acordo com a sobrevivência e a seleção natural de cada um dos grupos. Muito bem. Agora imagina que a nossa espécie, obviamente, serve de abrigo ou de alimento para outras espécies. Então, quando uma espécie está dentro de nós se reproduzindo, a gente tem algum malefício. Então isso é uma doença. Então a gente tem várias doenças que são causadas por outros organismos. Muito bem, imagina a gripe. Tô gripado e tal. Bom, a gripe você pega de uma pessoa, passa para outra pessoa e tudo bem. Agora imagine que existem doenças que podem ser transmitidas entre nós e outros animais. Lembre-se, nós somos animais também. Aí o troço começa a ficar muito louco, né? Porque se for a espécie... isso aqui é uma doença exclusiva da nossa espécie, tudo bem. Mas agora, quando mistura outros animais, aí o troço fica muito mais amplo. Então, doenças, prestem bem atenção, infecciosas, ou seja, podem ser transmitidas, né? Então, doenças infecciosas que podem ser transmitidas entre seres humanos e outros animais é uma zoonose. Então, zoonose é doença que é comum a nós e a outros animais. Ou seja, posso pegar essa doença daquele animal? Pode, então é uma zoonose. Muito bem, essa é a informação básica. Perceba que podem ser viroses, bacterioses, micoses, protozooses, verminoses. Indiferentemente, se é uma doença que é comum a nós, e eu vou frisar muito bem, porque tem gente que fala assim, professor, é uma doença comum a nós, seres humanos, e aos animais. Está errado, velho. Nós somos animais. Então, obviamente, isso aqui, quando a gente classifica a zoonose, né, a gente fala, nós somos mais um grupo animal que existe. E, obviamente, é tão importante a gente entender essa classificação, porque é muito importante para a sociedade estudar as zoonoses para evitar, para prevenir e também para remediar diversas doenças. Então, esse é um assunto importante na saúde pública. Se você é biólogo, se você é médico veterinário, se você é médico de seres humanos, certo? É um assunto que vai estar em pauta sempre na sua vida profissional. Tá? E claro que outras várias disciplinas, outras várias profissões também vão acabar estudando zoonose. Mas então, olha só, 60% dos patógenos humanos, estima-se, serem também zoonose. Então isso é uma coisa muito importante. Obviamente tem algumas classificações que eu vou falar para vocês. Vai falar, pessoal, as classificações vai complicar. Não, é que biologia é algo bastante amplo, digamos assim, para não falar complicado. 75% das doenças emergentes, de doenças novas que surgem por zoonose, surgem por outros animais. Por exemplo, o próprio HIV, que surge lá no final da década de 70, homens, caçadores teriam se contaminados de gorilas, enfim. O sarampo, o ebola, a Covid. O ebola mesmo, estima-se, até hoje não tem uma certeza, né? Mas foram transmitidos a partir de morcegos frugívoros. O Covid também, que ainda existe uma grande discussão da origem, mas sabe-se que veio de uma origem de outros animais e chegou para a nossa espécie. Porque imagina, vírus, tá? Vamos lá, Covid é um vírus. O vírus, ele pode sofrer mutação, assim como os seres vivos, né? Aí a gente poderia entrar em outro assunto, será que vírus são seres vivos ou vírus não são? Né? Eu não considero
Porque eu me basei pela teoria celular. A teoria celular diz que todo ser vivo tem que ter pelo menos uma célula. Não é o caso dos vírus. No entanto, quando os vírus estão dentro de uma célula do seu hospedeiro, nossa, por exemplo, lá eles se comportam como seres vivos, mas usando a maquinaria da célula. Mas enfim, imagine que o vírus está lá, mas vamos pensar num morcego se multiplicando, feliz da vida, tudo bem. E eles estão sofrendo mutações. Imagina que uma dessas mutações se dá bem nos morcegos e essa mutação também permite que esse vírus entre em células de humanos. E se dá o acaso de essa contaminação acontecer, surge uma nova doença. Então, pessoal, existem muitas doenças que poderão surgir novas ao longo do tempo e que está lá nos outros animais há muito tempo. Esses animais nem sofrem talvez mais com essa doença, né, por causa da coevolução, então já tem uma adaptação, uma defesa, certo? Só que quando migra para uma outra espécie de animais, no caso a nossa, aí pode ser muito grave, como a gente viu, e isso pode levar muito tempo até se estabilizar. Tudo isso a gente está vendo atualmente, né? Mas enfim, quais são as causas, então, as principais causas para o surgimento de zoonoses, né, para o aumento de casos de zoonose? Então vamos lá, maior demanda por alimento de origem animal, por exemplo. Então, seja você invade aquele local, você caça esses animais, ou você cria esses animais, e tudo isso favorece, obviamente. Outra, urbanização e desmatamento. Cara, quando aumentam as cidades crescem para onde? Para uma natureza pré-estabelecida. Então você pega todo o litoral brasileiro. Cara, Mata Atlântica ali é o que mais tinha. Hoje tu vai ver essas grandes cidades cresceram desmatando. Então, você está invadindo uma região que não é tua, velho. Então a tendência é ali algumas coisas acontecerem. Isso vai acontecer. Então o desmatamento, a urbanização é um problema. Cultura, condições sociais, seja cultura, a pessoa tem a cultura de, sei lá, de caçar ou de comer determinados grupos de animais, o próprio comportamento, ou sabe, por alguma falta de informação, talvez, ou realmente pela cultura, você não cozinha bem, enfim, aquela carne, isso tudo pode aumentar. Outra, atividades de risco, obviamente, isso é óbvio, tá? Se você vai para o meio da mata lá, você está caçando os bichos, pá, e aí pega, como foi o caso do próprio HIV, ou, enfim, comportamentos de risco vocês entendem aí, né? Quando você vai para o local, você não se cuida, você se expõe aos riscos. Transporte também é um problema. Por exemplo, hoje você cruza o mundo aí pegando alguns aviões em algumas horas, né? Muito bem. Agora você tem que imaginar que você, assim como você, por navios, por barcos, por aviões que estão cruzando o mundo, pode ser que venha um mosquitinho, pode ser que venha um animalzinho ali grudado e ele venha trazendo também alguma doença. Então isso é a urbanização, a globalização favorece também. Vamos lá, então vamos aos tipos. Aqui é a parte chata, mas é só uma classificaçãozinha para você entender. Então, tipos de zoonose. Antropozoonose é uma doença que é primária em outros animais e secundária em seres humanos, ou seja, ele é uma doença que causa principalmente em um grupo animal, né? De repente, essa doença se dá bem até em nós e nos causa doença, mas não somos os preferidos para aquela causa da doença. Por exemplo, a raiva ou a leptospirose. A raiva, inclusive, é uma doença gravíssima, que se não tratar imediatamente, chega no sistema nervoso, a pessoa, a chance de morte é quase 100%. Certo? Outra, zooantroponose. É o contrário, é primária em seres humanos, ou seja, mais comum em nós, só que pode infectar outros animais, sendo neles secundários. Então, por exemplo, tuberculose, amebíase, né, que é uma doença causada por protozoário. E também tem uma outra classificação, pouco usual, mas enfim, tem aqui, né, é anfichenose, que é comum tanto em humanos quanto animais. Algumas bactérias podem ser assim. Bom, agora quanto à forma de transmissão, gurizada, vamos lá, deve estar cansado, mas eu sei, vale a pena, preste atenção. Então, transmissão, primeiro pode ser por contato direto, depois por indireto. Contato direto com alguma coisa daquele outro animal, saliva, urina, sangue, fezes, ok. E a transmissão pode ser por contato indireto, quando não é esse toque primário ali no animal. Mas então pode ser por objetos, por superfícies, inclusive o solo, né? Pode ser por uma inalação, pode ser por vetores, mosquitinhos, por alimento, por água, ou seja, você não está em contato direto. É diferente, direto, você pegou um animal lá, tocou no olho dele, na boca, transmitiu. Tá? E o indireto tem algo a mais para a doença chegar. Então sai do animal, do outro animal, né? Chega num vetor, ou chega no solo, ou chega na água, no alimento, e depois passa para os seres humanos. Alguns autores
separam vetores, né? Então tira contato direto, fica uma, contato indireto outra, e depois vetores uma terceira, e alguns autores ainda põem alimentos como uma quarta. Só que tudo isso aqui eu entendo por ser indireto, um contato indireto, então joga para cá. Vetores, pessoal, grava, o que é um vetor? Vetor, normalmente vamos pensar num mosquito, então é um artrópode, né? Principalmente um inseto, que ele simplesmente pega a doença de um animal e leva para outro. Isso é um vetor. Sabe? Então, é o mosquito que causa a malária. Não, mosquito não causa a malária. Ele é um vetor. Quem causa a malária é um protozoário. Muitas pessoas se confundem, certo? Ok. E quais são os tipos de zoonose? Aqui é outra classificação chata que é pouco praticada, digamos assim, no dia a dia. Mas se você está estudando profundamente, né, quer entender, tem que compreender que tem várias variações e por mais que sejam difíceis e às vezes até chatas de compreender, é importante você conhecer. Bom, biologia tem que classificar, tá falando com seres vivos. Imagina como eu falei lá no início do vídeo, os diferentes comportamentos de todos os seres vivos. Tem que classificar é importante. Se tu não classifica, você não entende aquilo. É que nem, você está estudando português. Português, para que tanta palavra? Se tu nunca tivesse lido a palavra amor, por exemplo, como é que tu saberia descrever ou mencionar aquilo que você sente hoje por amor? Difícil, né? Sugiro uma leitura, 1984, livro de George Orwell. Mas enfim, os tipos, pode ser uma zoonose direta, ou seja, quando o agente, aquele organismo que causa a doença não se altera. Tá tanto num hospedeiro quanto no outro hospedeiro, ele é o mesmo, não se altera. Então, por exemplo, a raiva. Outra é o ciclozoonose, quando o agente que causa a doença sofre alteração morfológica, ou seja, no seu corpo. Ora está do formato, ora está em outro formato, dependendo do hospedeiro. Por exemplo, a cisticercose, que é a tênia solitária quando adulto, e no outro hospedeiro ele forma uma larva que é chamada de cisticercose. Outra, metazoonose, o agente passa por um invertebrado. Então repara, a classificação pode ser para uma mesma condição, uma mesma zoonose, ter dois dessas classificações aqui. Nesse aqui, um agente passando por um invertebrado, por exemplo, o mosquito, ela vai ser classificada como metazoonose, e aqui o exemplo é a doença de Chagas, que passa lá pelo barbeiro, um invertebrado. Tem a saprozoonose, o agente que causa a doença passa pelo ambiente, certo? O exemplo, toxocara. Toxocara é um verme que dá em animais de estimação, por exemplo, só que se a larva dela migra e penetra no teu pé, bom, você pega a larva migrans, então ela passou pelo ambiente. Outro é euzoonose, que o homem é o obrigatório, assim, sem o homem no meio do ciclo, o parasita ali não vai conseguir completar o seu ciclo, que é, por exemplo, a teníase. Nós somos, claro, existem várias e várias espécies, tá? Inclusive de tênis, mas a teníase do homem, o verme adulto está em nós, e a larva, a cisticercose, tanto a tênia solium quanto a saginata, está em bovinos, por exemplo, ou em suínos. Tem outra, parazoonose, o homem é acidental. Ou seja, cara, não, o verme, ou o que causa a doença lá, o agente causador, não se interessa pelo ser humano, mas eventualmente entra e fala, já que eu estou aqui, ou seja, o homem é acidental. Por exemplo, a hidatitose, que é uma verminose também, que em nós forma um cisto gigantesco. Interessante, uma doença bem louca. E o controle, tá, pessoal? Preste bem atenção. Como é que você controla a zoonose em uma população? Primeiro, o conhecimento, o estudo. Então, todas essas áreas do conhecimento, veterinária, os médicos, os biólogos, né? Todo esse conhecimento multidisciplinar é importante. Então, ações da prefeitura, os cuidados, o estudo, sempre fazer vacinação em massa nos animais de estimação também, e todo esse controle da agropecuária e tal. Então, é algo multidisciplinar para ter o controle. Sempre o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças. Quanto mais uma população conhecer um assunto, mais simples será, a nível populacional, tá, pessoal, de você prevenir que isso aconteça. Imagina, vem uma nova doença, vamos usar máscara. Metade da população usa, metade não usa. Lá no início, no pico mesmo, antes de ninguém tinha. Cara, aí vem uma doença que contamina quase todo mundo da população ao mesmo tempo, sistema de saúde entra no pico, mortalidade aumenta. Certo? Grande problema. Agora, se você tem o conhecimento do afastamento, do evitar falar diretamente, ou se você, o principal, né? Se você está doente, se está se sentindo doente, você não sair, ou se sair usar máscara, ou se sair, não conversar com as pessoas, sabe? Tudo é uma cultura que a gente tem ainda muito o que melhorar.
sabe? Então a pessoa tinha muitas vezes a cultura, tô gripado, vou trabalhar, vou pra aula. Pô, não, tu tá gripado, fica em casa. Fica aqueles 2, 3 dias, vai no médico, obviamente, faz aí, nem que seja uma telemedicina e tal, fica em casa, repousa, descansa, porque se você doente vai para um local público, você vai transmitir e aí segue a doença, e quanto mais pessoas doentes, maiores são os gastos públicos, maiores são os problemas, maiores são, enfim, e aí não damos conta, até por causa da superpopulação. Nós já somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, o mundo não suporta tanta pessoa, e o desenvolvimento que nós temos hoje, a tecnologia que a gente está forçando o mundo para um grande colapso, e a zoonose é uma questão, sabe? Essas doenças que são comuns ao homem e aos outros animais. Mas é isso aí, gurizada, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.